da Vila Ema com a Salim Faramaluf. Impacta o trajeto pela Salim e vias no entorno. Sentido Vila Prudente, desvio, por exemplo, pela Dr. Paulo Aranha de Azevedo. Vamos, caminhões seminovos. Garanta já o seu seminovo com IPVA pago, tanque cheio e entrada de 12 vezes no cartão. Siga as redes sociais @Vamos Seminovos e confira as condições. Aproveite. 7h37. Jornal da CBN. Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Já se sabe quem vai substituir em definitivo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski? Milton, na verdade já tem um franco favorito para o cargo, porque apesar do Lula ter sido meio que pego de surpresa com a decisão do agora ex-ministro Ricardo Lewandowski de sair do governo já na semana passada, tudo caminha para que essa sucessão no Ministério da Justiça seja rápida. Aliás, quando eu falei que o Lula foi pego de surpresa, Milton, é porque no fim do ano passado, o Lewandowski, ele havia avisado para o Lula que queria sair no início desse ano, mas o Lula, segundo o Lula disse para auxiliares dele, tinha entendido que o Lewandowski ficaria no Ministério até o dia 30 de janeiro. Lula não gostou dessa pressa toda, mas, como eu disse, tudo indica que a decisão do Lula seja anunciada já nessa semana ou, no máximo, na semana que vem. A lista dos candidatos para o cargo é grande, mas o franco favorito para o cargo é mesmo o atual advogado-geral da Petrobras, o Wellington César Lima e Silva, que é um baiano que chegou ao governo Lula em 2023, sob as bênçãos da ala baiana do PT, ou seja, sob as bênçãos do senador Jacques Wagner e do chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Entre 2023 e meados de 2024, Milton, o Wellington César ele foi secretário especial para assuntos jurídicos da Presidência da República, que é um desses cargos em que o titular acaba tendo uma convivência muito estreita com o presidente da República. E foi aí que ele ganhou a confiança do Lula. O Wellington César, ele está vários corpos à frente de qualquer outra opção pensada pelo Lula, de acordo com 3 auxiliares muito próximos do presidente com quem eu conversei ontem. Agora, Milton e Cássia, tem uma outra decisão muito importante sobre o Ministério da Justiça e que foi motivo de muita especulação desde o fim do ano passado, que é o desmembramento do Ministério para a recriação de um Ministério da Segurança Pública. E essa é uma decisão que hoje está cada vez sendo vista como pouco provável de acontecer. Pelo seguinte, apesar da recriação desse ministério ter sido uma promessa de campanha do Lula em 2022, apesar do tema segurança pública ser apontado em todas as pesquisas como uma das maiores preocupações dos brasileiros, se não a maior, apesar do impacto eleitoral que esse ministério poderia ter nesse ano de eleição, apesar de tudo isso, o governo só acha viável criar, ou no caso recriar, o Ministério da Segurança Pública se a PEC da Segurança Pública for aprovada pelo Congresso no primeiro semestre. E hoje pouca gente acredita que isso seja possível. Sem a PEC aprovada, Milton e Cássia, na avaliação do Palácio do Planalto, e é uma avaliação com a qual eu concordo, o novo Ministério teria um escopo de atuação muito restrito no que diz respeito à atuação do governo federal no combate ao crime organizado, inclusive teria também restrições orçamentárias. Então, o novo ministro da Justiça, que vai entrar, em princípio, a ficar esse último ano do governo Lula, ele deve ser um ministro da Justiça sem ter a pasta dele
desmembrada. E o Ministério da Segurança Pública está com toda a pinta de virar novamente uma promessa de campanha do Lula em 2026. Perfeito. Sobre o Wellington César Lima e Silva, você deu uma informação ali que me parece ser bem importante no seguinte sentido, né? Que é a proximidade com o Rui Costa. Ter uma boa relação com o Rui Costa ajuda bastante, né? Ajuda bastante, porque o Rui Costa, para vários ministros do governo Lula, é tido como uma figura mais difícil, difícil de lidar, essa é a palavra. E ele tendo essa proximidade é muito bom para ele, facilita muito isso é importante. O próprio Ricardo Lewandowski reclamava muito com auxiliares dele da convivência com Rui Costa. Então, esse problema, o Wellington César, se for mesmo escolhido, não terá. Muito obrigado, Lauro. Bom dia para você. Até mais. Até quarta-feira, Milton. Para você também, Cássio, um bom dia até quarta. E para os ouvintes também. E aí deixa eu trazer o recado aqui da Catarina, que nos escreveu preocupada, mudou o horário do Lauro Jardim. Hoje, excepcionalmente, mudou o horário do Lauro Jardim, por uma questão de agenda. A gente conversou um pouquinho mais cedo. Geralmente a gente conversa com o Lauro às 8 horas da manhã ou logo depois das 8 horas da manhã. Agora são 7h43. Temos a informação da nossa reportagem em São Paulo a respeito de um incêndio que atingiu um imóvel na zona leste da capital paulista. Alessandra Ferreira. Cássia, 2 pessoas morreram nesse incêndio que começou na Avenida Vila Ema, que fica na Vila Prudente, esse bairro da zona leste de São Paulo. E o Corpo de Bombeiros tem informação de que é um corpo adulto e de um bebê que foram encontrados durante o trabalho do rescaldo desse incêndio. A polícia científica ainda deve fazer uma perícia para poder identificar essas 2 vítimas. Ainda não há informações sobre as causas desse incêndio, que acabou começando por volta das 5 horas da manhã. É um imóvel que fica perto de uma grande avenida ali na zona leste de São Paulo. Esse prédio tinha 3 andares, o incêndio começou no 3º andar e tinha muito material inflamável, de acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo. 10 viaturas atenderam a essa ocorrência, o SAMU também foi acionado, mas por enquanto ainda não há informações de outras vítimas também desse incêndio, Cássia. Muito obrigada, Alessandra Ferreira. Nós temos agora 7h44. Hoje mais cedo a gente trouxe para você aqui, pela nossa reportagem, informações ainda sobre a situação do Banco Master e há todo um debate, especialmente uma preocupação em relação à situação dos investidores do Master. Tem pelo menos 1.600.000 pessoas à espera da liberação do dinheiro, a qual tem direito, em função das garantias dadas pelo FGC. Ainda no final de semana, o jornal o Globo chamava a atenção para investidores que estão calculando seus prejuízos, porque há quase 2 meses estão sem nenhum reajuste. Esse dinheiro está parado lá, eles não conseguem resgatar o dinheiro. Dinheiro parado, claro, é prejuízo. Você deixa de estar ganhando. Podia estar no mínimo numa poupança, no mínimo, que são o que alguns investidores dizem, mas hoje eles estão com esse dinheiro retido.